Olá! No vídeo de hoje nós vamos mostrar as características do predicado verbal. Nós vamos falar sobre as características do predicado verbal, mas antes vamos relembrar um pouquinho sobre ele. Nosso conhecimento nos revela que o predicado representa as informações que temos do sujeito. Dessa forma, concluímos que, nesta frase, os alunos é o sujeito e o que sobra é o predicado, então terminaram a prova. Nesse exemplo, percebemos que o predicado veio depois do sujeito, mas ele poderá também aparecer antes. Então lembre-se, isso não é uma regra fixa. O importante é sabermos identificá-lo na oração. Ao falarmos sobre o predicado, devemos sempre saber que a característica principal desse termo é a presença do verbo, pois sem ele nada existirá. Assim sendo, esse verbo apresenta algumas características próprias e, dependendo da maneira como elas se apresentam, o predicado recebe classificações específicas. Vamos conhecê-las então? Na frase "eu estudei muito hoje", eu é o meu sujeito. Estudei muito hoje é o que sobra, então é o predicado. É predicado verbal, pois o verbo indica uma ação expressa pelo verbo estudar. No predicado verbal, há a presença de um verbo chamado nocional, isto é, indica uma ação, como, por exemplo, correr, pular, assistir, querer, estudar, entre muitos outros. Preste atenção neste exemplo. Característica do PV, predicado verbal. Tem um verbo como núcleo, não possui predicativo do sujeito e indica a ação, como nós falamos anteriormente. Predicado verbal. Para ser núcleo do predicado verbal, é necessário que o verbo seja significativo, isto é, que traga uma ideia de ação. Veja os exemplos. O dia clareou. Núcleo do PV é o clareou. A antiga casa foi demolida. Demolida é o núcleo do PV. Nessa frase, há uma locução verbal de voz passiva, o que não impede o verbo demolir de ser o núcleo do predicado. Já nessa frase é assim: ocorreu um acidente naquela rua. Naquela rua, núcleo do PV.